O Livro dos Espíritos, parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 8, da Lei do Progresso. Hoje estudaremos Progresso da Legislação Humana. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão, nos abençoe, nos ilumine e nos ampare a todos. A questão de hoje é a de número 794. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E os espíritos respondem: poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. O espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, psicografada pelo médium João Nunes Maia, composta por 20 volumes, no volume 16, comenta essa questão, dizendo que o espírito primitivo não tem condições de assimilar as leis naturais, nem de compreendê-las na sua profundidade. Quando os agrupamentos das pessoas são muito atrasados, são movidos quase que totalmente pelos instintos. Com o passar do tempo, o progresso os prepara para criar uma legislação de acordo com o seu conhecimento, passando essas almas a entender que somente o progresso pode levá-las para melhores dias. Através dos séculos, vão reformulando as suas leis e chegando cada vez mais perto das leis naturais. O espírito cresce passo a passo e vai sempre avançando, ano a ano. A legislação humana é necessária até quando os homens compreenderem e se prepararem para a obediência das leis divinas que se expressam em tudo. Ainda mais, há uma voz da consciência que revela as necessidades humanas para que sejam transcritas como leis dos homens. As exigências da sociedade nas tribulações correspondentes ao seu tamanho evolutivo exigem leis especiais transitórias. Os vícios e a força negativa que os comandam gritam por modalidades nas leis humanas que correspondem a seus interesses. Essa é a característica da civilização dos espíritos internados na carne, ainda por um pouco de tempo. O mundo espiritual conhece e deixa que os seres humanos as façam, sofrendo as consequências do que fazem para aprender, descobrindo as leis naturais que Deus instituiu e que são eternas. Para viver as leis dos céus, é indispensável que se tenha capacidade para amar todas as criaturas. Não fiquemos com medo de decretos e leis humanas, pois eles são temporais e mudam com a mudança das personalidades que a estabeleceram. A legislação tem feições variadas com o perpassar do tempo. Meditemos no que diz o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 15, versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. O corpo da lei humana é semeado no grão, que deve crescer e modificar-se, pois ainda não é como deve ser, como disse o apóstolo. Somente as leis de Deus são eternas e imutáveis. As leis humanas são preparo para que os povos possam compreender as de Deus. Porém, mesmo sendo humanas, são inspiradas pelos benfeitores espirituais que comandam os povos e nos fazem ver em todas as coisas os valores espirituais. Observemos o quanto houve de progresso na legislação humana até os dias atuais. Isso é força do progresso, que é lei de Deus em favor dos seres humanos. Tornamos a dizer
como um sábio da terra. Nada se acaba, tudo se transforma e sempre para melhor. Não poderia a humanidade se reger somente pelas leis naturais feitas pelo Supremo Senhor do Universo, por faltar-lhe despertamento para tal vivência. Nos primeiros passos da sociedade, a vida tem de seguir os caminhos tortuosos, pois é um aprendizado para os iniciantes.